Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael Stadnick e esses são os filmes que ninguém liga. Tem vários filmes que a história por trás do filme é muito mais interessante do que o filme em si. Esse é o caso de Pulgasaury, a cópia comunista do Godzilla. O filme de monstro gigante produzido por ninguém menos que Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte. Antes de falar sobre Pulgasaury, eu preciso primeiro explicar um pouquinho da história da Coreia do Norte. De 1950 a 1953 ocorreu a Guerra da Coreia, que dividiu o país coreano entre a Coreia do Sul, capitalista, e a Coreia do Norte, comunista. E assim como vários países do bloco comunista, o cinema era uma forma de fazer propaganda. Acontece, porém, que nos anos 70, o cinema norte-coreano estava em decadência. Como o país era muito fechado, não tinha muita cultura cinematográfica entre os diretores, e a qualidade dos filmes estava decaindo muito. Na Coreia do Norte há penas duríssimas para pessoas que consomem filmes estrangeiros. Você pode ser preso num gulag por 10 anos, se por exemplo você for pego com uma cópia do filme do Schwarzenegger na sua casa. Só que por outro lado, Kim Jong-il, o ditador da Coreia do Norte, era um viciado em filmes, e há histórias que ele contrabandeava filmes de outros países para seu acervo pessoal, que na época, quando ele era vivo, era um dos maiores do mundo, chegando a ter cerca de 80 mil filmes. Então, descontente com a produção de filmes da Coreia do Norte na época, Kim Jong-il resolve ter uma ideia mirabolante: sequestrar um dos diretores mais famosos da Coreia do Sul para produzir filmes na Coreia do Norte. Essa pessoa é ninguém menos que Shin Sang-ok. Shin era o diretor mais famoso da Era de Ouro do cinema sul-coreano, produzindo filmes que eram sucessos enormes de bilheteria na Coreia do Sul, como O Príncipe Yeosan e O Surdo Sang-yong. A situação de Shin nos anos 70 não era das melhores, porém. Acontece que na Coreia do Sul as pessoas estavam vendo uma ditadura militar do presidente Park Chung-hee. Shin fazia filmes violentos e que tinham um certo senso de sensualidade e erotismo que começaram a ser proibidos na Coreia do Sul, o que fez Shin ser processado e ter que fechar a sua empresa Shin Filmes. E aí, ele é sequestrado junto com sua ex-esposa, Choi Eun-hun, para a Coreia do Norte e é obrigado a fazer filmes para o ditador norte-coreano. Acontece que a economia da Coreia do Norte nessa época estava indo de mal a pior, e uma das ideias do ditador norte-coreano era criar filmes para exportação e ganhar certo lucro com isso. E aí que surgem vários filmes dirigidos por Shin nos anos 80, que fizeram até certo sucesso, como The Runaways, um filme que tem várias paródias de ABBA que nunca foi lançado fora da Coreia do Norte. E Pulgasaury, seu último filme como diretor na Coreia do Norte. Os anos 70 e 80 são marcados pela volta dos filmes de kaiju no continente asiático, e tem um filme específico que sem ele, Pulgasaury nunca existiria, que é O Retorno de Godzilla de 1984. Para falar mais dessa produção, eu fui atrás dos maiores especialistas de Godzilla em Brasília. Retorno de Godzilla marca o início da era Heisei do personagem, que resgata o que fez o primeiro filme ser tão reconhecido internacionalmente, a seriedade na história e um personagem que é realmente uma ameaça, graças à atuação de Kenpachiro Satsuma, que vestia pela primeira vez a roupa do personagem e carregaria o fardo de ser o Godzilla mais conhecido internacionalmente durante os 10 anos da era Heisei. O Shin nunca tinha feito um filme de monstro gigante antes, ou seja, ele não tinha muita experiência com efeitos especiais e como produzir esse tipo de filme. Então ele pede para o ditador norte-coreano ir atrás das pessoas que eram responsáveis pelo retorno de Godzilla, como Kenpachiro Satsuma e a equipe de efeitos especiais do Estúdio Toho. A história de Pulgasaury é o seguinte: na Coreia feudal, um vilarejo de fazendeiros é atormentado por um governo tirano, que pede para esses fazendeiros doem as suas ferramentas para o governo se transformá-las em armas. Pois então o ferreiro desses fazendeiros se recusa a fazer isso e é espancado pelo governo. Então ele é preso e faz greve de fome. As pessoas do vilarejo se solidarizam e não querem que ele morra. Então eles tentam passar comida, tacando arroz pela janela da prisão. Ele então tem uma ideia maravilhosa: pegar todo o arroz que ele possui, amassar e construir um action figure do bonequinho Mini Pulgasaury. E aí, no seu último desejo antes de morrer, ele pede para os deuses darem vida ao seu pequeno boneco para que ele seja o líder da Revolução dos Fazendeiros. E a filha do fazendeiro leva o bonequinho para casa e sem querer se corta numa costura e o seu sangue dá a vida ao pequeno Pulgasaury. Eis que então eles descobrem que o Pulgasaury é um cracudo viciado em ferro. 저게 바늘을 먹는다. 저게. Pois então, o namorado da filha do ferreiro
é um dos grandes líderes da revolução e acaba sendo pego pelo governo tirano. Antes que ele pudesse ser executado, então, Pulgassauro faz a primeira investida contra o governo tirânico. Então os fazendeiros percebem que pode utilizar o monstro a seu favor e começam a dar ferro e mais ferro para que ele cresça. Então esse governo tenta fazer várias investidas para destruir Pulgassauro, inclusive queimar o bichano. Só que aí essa investida contra o Pulgassauro não dá certo e o monstro ainda sobrevive. Então, o governo tirânico tem uma última ideia: invocar aos deuses para tirar a força de Pulgassauro e enfim enterrá-lo sobre pedras. Pulgassauro é derrotado, mas logo depois a filha do ferreiro acha uma forma de ressuscitá-lo, cortando seu braço e deixando o sangue escorrer pelas pedras até que Pulgassauro finalmente tenha sua força de volta. E aí, em seu último desejo de raiva, Pulgassauro destrói o governo e não tem medo nenhum em pisar em cima do rei da Coreia na época feudal. Depois de conseguir o sucesso, porém, os fazendeiros têm um medo. Eles temem que Pulgassauro, por ser viciado em ferro, acabe com todas as ferramentas e todo o ferro existente do mundo. E aí, então, a única possibilidade é acabar com a raça de Pulgassauro, e a filha do ferreiro tem uma ideia maluca. Ela se esconde num sino, e o Pulgassauro vai lá e come esse sino. Ela pede então para que Pulgassauro morra, e Pulgassauro explode. Uma coisa interessante sobre o cinema da Coreia do Norte é que todos os filmes eram obrigados a seguir a filosofia Juche, que nada mais é que uma versão pirata do maoísmo. Só que esse filme especificamente parece que traz um certo shade para o ditador norte-coreano, porque há várias interpretações de que Pulgassauro, na verdade, representava o Kim Pai, Kim Il-sung, que foi responsável pela Revolução da Coreia do Norte na época da Guerra da Coreia. Então se a gente fizer um comparativo, Shin quis dizer que na época o povo lutou com Kim, só que logo depois Kim se transformou em tirano e era dever do povo então retirar Kim do poder. Mensagens subliminares à parte, o resultado de Pulgassauro agradou bastante o povo norte-coreano, tendo relatos na época que filas e filas enchiam os cinemas ao ponto de que pessoas foram pisoteadas e morreram na estreia de Pulgassauro. Em 1986, antes do lançamento de Pulgassauro, Kim e sua esposa conseguiram fugir da Coreia do Norte, o que levou o Kim Jong-il à fúria e tirou o nome de Shin do filme. Pulgassauro ficou sem lançamento internacional até meados dos anos 90, quando um produtor japonês resolveu lançar o filme no Japão. Desde então se tornou um dos filmes favoritos daquelas pessoas malucas que gostam de assistir Samurai Cop, The Room e coisas afim nas sessões da meia-noite nos Estados Unidos. Anything for my princess. É isso, pessoal. Esse foi meu vídeo sobre Pulgassauro. Se você gostou, dá um like aí, se inscreve no canal. Me segue no Instagram e no Twitter que eu estou fazendo enquetes e postando os vídeos lá, tá? Valeu, galera. Até a próxima.